Eu estou nele. Já estamos ao vivo. E como é que eu fecho essa? Canto inferior, interromper vídeo, e o som está no cantinho inferior. Nesse momento nós já estamos ao vivo, o público já está nos ouvindo. Nós vamos só aguardar os demais entrarem para nós iniciarmos o nosso webinário. Ok, já estou aqui também. Deputado Pedro Cunha. O nome de guerra dele é Pedro Cunha Lima. Esse Lima é importante, é Cunha Lima, é conhecido como Cunha Lima. Obrigado, professor Benedito. Boa noite. Bom, acho que estamos aqui. Agora, eu só consigo ver você, Alexandre. Eu perdi o meu controle aqui, eu não sei onde eu estou. Que confusão, hein? Será que eu fechei a porta errada? Olha, nós estamos te vendo aqui, todos nós. Mas eu não. Eu estou vendo você, viu? Deixa eu ver aqui. Esse é Zoom? É Zoom, Mas eu não estou vendo. Vai fechar o meeting. Na janela de visualizar, o senhor pode escolher a opção de como o senhor quer visualizar. Deve ser por isso. Não, eu nem cheguei perto dessa janela. Tem no canto superior esquerdo, direito, tem um link aqui, visualizar. E aí, visualizar, você escolhe galeria, aí aparece todo mundo. O íconezinho no canto superior, né? Superior direito. Superior direito. Extensões, Cisco. Não tem mesmo. Não há. Não. Pausada, suporte. Não tem nada. Eu estou apertando aqui para iniciar a reunião, abrir Zoom, mas não vira. Mas o senhor está na reunião. Não, eu sei, mas é esquisito, né? Eu não me vejo e... É porque quando passa o mouse por cima, ela aparece a opção. Se você sai, ele tira a opção. Quando você joga para cima, como se fosse para sua imagem do meio, aí vai aparecer a janelinha lá em cima, escrito visualizar. E aí lá o senhor escolhe a opção. Mas tem que jogar o mouse, ele é chatinho, né? Tem que jogar o mouse para dentro da sua imagem, aqui que está aparecendo na tela. É que a minha imagem não aparece de jeito nenhum. Eu não sei como fazer isso. A gente pode fazer assim. Se o senhor quiser sair dessa reunião, aí a gente vai lá para o Meet, eu compartilho a tela e mostro para o senhor, se o senhor quiser. Bom, vamos começar com... Eu também estou apertado de horário. Vamos começar com... Vamos iniciar, por enquanto isso a gente vai tentando alternar, né? Nós estamos vendo bem. Pena que não dá para todo mundo se ver, mas eu acho que vamos iniciar e aí a gente, né? Bom, então, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Nós iniciamos nesse momento o webinário de Políticas Públicas e Educação à Distância em Rede. Nós queríamos agradecer aqui a participação de todos, né? O objetivo desse webinário é discutir um pouco o que nós temos na perspectiva tanto do Executivo, do Legislativo, dos órgãos que discutem regulação, avaliação, pelas agências, né, que têm ali um papel muito fundamental no financiamento da educação pública e nas políticas também. E a Associação Universitária em Rede sempre desenvolve todo ano um debate, que é no Seminário Nacional de Educação à Distância. Normalmente a gente faz em Brasília, mas esse ano, devido à pandemia, nós transferimos esse debate para esse momento, e essa é uma das mesas muito importantes. Então, hoje, na nossa mesa, nós vamos ter ali, com muita satisfação, a presença do deputado Cunha Lima, que é presidente também da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Deputado, depois pode falar um pouquinho, se apresentar também mais adiante, mas nós queríamos agradecer, inclusive, a Unirede tem feito um trabalho, enquanto representação de instituições públicas, de proximidade também do Legislativo. Nós acreditamos ser muito importante poder contribuir para esse debate que vem ali na consolidação do trabalho que é feito ali pela Câmara e também pelo Senado.
Tivemos ali no ano de 2018 uma audiência pública. Ali foi possível que coordenadores de polo, coordenadores UAB, gestores de AD pudessem participar dessa audiência para discutir um tema que é de tanta importância nos dias de hoje. E aí isso é transversal. A educação à distância, a educação flexível, o ensino remoto, são todos temas, né, desafiadores no contexto de educação online. Mais adiante nós vamos ter também a fala do professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que já nos brindou aí com a sua presença hoje na abertura do evento também, que é presidente da CAPES, né? Tem a sua origem ali também na Universidade Federal da Paraíba. Depois o professor Benedito pode se apresentar também mais adiante, complementar a sua apresentação. E aí nós temos a CAPES, enquanto ente que tem auxiliado muito nas políticas públicas, né? Fomentado e de extrema importância, né? Vide aí o Sistema Universidade Aberta do Brasil e outros programas que são de extrema importância que nós vamos ouvir aí na fala do presidente da CAPES, né? Convidamos também para esta mesa, né, temos a honra de receber aqui o secretário Vandenberg Venceslau Rosendo dos Santos, que é o secretário da CETEC. Nós queremos muito agradecer, secretário, a sua participação. A Unirede, ela congrega também os institutos federais, né, que desenvolvem um excelente trabalho. A gente tem uma representação dentro da Unirede, que é pelo IFSU, e aí nós temos a professora Vanessa, a professora Aline, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, a professora Aline, todas essas pessoas fazem interlocução com os coordenadores e ainda representantes da Rede ETEC, né, que nesse momento também está conosco, né, os coordenadores dessa rede. Então é muito importante a gente ter a presença do secretário da CETEC aí conosco, né? Adiante também nós teremos a professora Joana Angélica Guimarães da Luz. Professora Joana Angélica tem um papel fundamental ali no contexto das universidades federais, que também é representada no âmbito da Unirede. A professora Joana Angélica é reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia e na Andifes é vice-presidente também da Andifes e tem ali um papel de grande relevância e pode falar para todos nós a respeito da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico e Avaliação IAD, que é um trabalho que vem ali sendo realizado pelas universidades federais. Tá? Professora Joana, seja bem-vinda. E ao final ali, o professor Luiz Roberto Lira Cury, né, que está representando nesse momento a presidente do CNE, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, é conselheiro do CNE, um grande parceiro ali, está sempre conosco nas nossas lives, nos nossos debates, e que pode falar para este público que nos ouve nesse momento a respeito das políticas públicas e, sobretudo, num contexto tão delicado que nós temos, né, vivendo nos dias de hoje, com desafios intensos, né, que é esse nosso contexto de pandemia e a busca de resposta que nós temos aí para os problemas que estão sendo aí peculiares a todas as instituições educacionais brasileiras, né? Bom, para iniciar a nossa mesa, né, eu vou convidar inicialmente o deputado Pedro Cunha Lima para nos honrar aí com as suas palavras, né, enquanto presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Fique à vontade, deputado, e fique à vontade também de complementar a sua apresentação, tá? Obrigado, Alexandre. Boa noite a você. Cumprimentar o professor presidente da CAPES, Benedito Aguiar, reitora Joana, cumprimentar o professor Cury, Vandenberg, cumprimentar todas que participam desse encontro. É uma satisfação imensa, desde já, parabenizar a Unirede por promover essa sala de debates, né, esse momento de reflexão da educação pública, algo tão importante, né, para um país que passa por um momento, na minha avaliação, tão delicado. O nosso atraso educacional é algo que traz, né, consequências gravíssimas. E aí, quando você vai falar de educação em rede ou qualquer outro tema da educação, é preciso dar um passo atrás. Para entender a nossa trajetória em termos de educação pública, é fundamental, né, ter a capacidade de enxergar que o Brasil é um país onde boa parte das crianças, aí eu vou falar de ensino fundamental, 1 e 2, só conseguiu ter a sua vaga na escola na década de 90.
Então, com mais de 100 anos de atraso de outros países que conseguiram, né, dar esse acesso, que é o básico, elementar. O Brasil é um país que ainda hoje, século XXI, Alexandre, 2020, tem menos de 1/3 das suas crianças mais pobres com vaga na creche. Menos de 1/3. A meta 1 do PNE é 50%, uma meta que já é abaixo da média da OCDE. Então, a meta para 2024 que o Brasil estabeleceu para vaga na creche, a meta 1, é algo que está aquém da média atual da OCDE em termos de vaga na creche. O Brasil é um país que não consegue recrutar o jovem para ser professor. O jovem no Brasil, cada vez mais, se distancia da sala de aula porque não há estímulo, não há valorização. O Brasil é um país que não consegue formar bem o professor. Então, a gente não consegue recrutar, a gente não consegue formar. Lidamos ainda com a evasão enorme, sobretudo pelo ambiente de escolas que são pouco atrativos também, seja pelo currículo, seja pela violência, seja pela desestruturação, né? De modo geral, toda vez que eu faço esse diagnóstico, professor Benedito, tem algum militante da educação que pede para eu moderar um pouco, porque nós tivemos conquistas e não pode espalhar esse cenário de terra arrasada, e eu sou um teimoso, porque eu realmente acho que a gente deixa muito a desejar, quando o quesito é distribuição de oportunidades. E quando a gente vai falar em educação em rede, né, educação à distância em rede, a gente está falando de uma das ferramentas fundamentais, uma das ferramentas, entre outras ferramentas, que a gente pode utilizar para poder acelerar o processo, né, de distribuição de oportunidades, de implementação de educação em termos não só de acesso. E aí eu trago outro dado: 6 milhões de alunos, de crianças, né, desde a creche até pós-graduação, não têm acesso à internet. Esse foi um dado levantado depois da pandemia. A pandemia começou a evidenciar, escancarar falhas elementares. Desses 6 milhões, 5,8 milhões na rede pública de ensino. E diante desse cenário tão difícil, né, dentro desse diagnóstico, a gente precisa urgentemente dar as mãos, se unir. Eu sou um deputado, para apresentar um pouquinho, né, eu sou um deputado do PSDB da Paraíba. Quem me trouxe aqui foi, sobretudo, uma ponte construída por uma querida amiga, professora Rosa Neide, do PT, do Mato Grosso. E quando eu coloco um deputado do PSDB com um deputado do PT, eu faço um exercício sempre, e até um apelo, para que a gente possa ter capacidade de união em determinados momentos e para determinadas causas. Acredito que a educação pede essa nossa união. E para resgatar um raciocínio, né, a gente que tem um cenário tão desafiador e que precisa tanto de uma eficiência no dia a dia, é fundamental usar uma das ferramentas que é a educação, né, à distância em rede. Não no sentido, acredito que aqui já deve ter sido mencionado, não no sentido de substituir, né, o ensino presencial, mas, sobretudo, para colocar uma entre outras ferramentas. A gente tem uma falha federativa, né? O Brasil tem uma complexidade de implementar políticas públicas porque temos 3 esferas. Tem a esfera federal, governo federal, a União, temos esferas estaduais, governos estaduais, temos a esfera municipal, governos locais, que necessariamente precisa de uma articulação, precisa de uma comunicação, de um sistema nacional de ensino que possa interligar esse funcionamento. E para mencionar também, né, aqui a ideia de rede, talvez é algo que a gente deva apertar nessa tecla com muita insistência, a articulação desses entes. A gente tem uma federação, né, que concentra recursos no governo federal. A União é o ente federativo que mais arrecada, que mais tem, e distancia a educação básica, que é o começo de qualquer formação, a fundação. Para você funcionar bem à distância, você tem que funcionar bem presencial também. É algo que a gente precisa também mencionar, né? Consertar essa federação. Agora a gente deu um passo, né, com a aprovação do novo Fundeb, né, um novo pacto federativo na educação básica. É um passo
que avança, mas que não resolve tudo. A gente tem que regulamentar agora. Então, eu estou colocando todos esses desafios porque é fundamental que a gente compreenda a complexidade do desafio educacional do nosso país e é fundamental também perceber que, diante da complexidade, a gente não vai conseguir atravessar, né, esse cenário sem equilíbrio, ponderação, união, sem foco, concentração. E aí eu faço questão de mencionar também, né, um componente político. A gente vive aí um novo governo. Eu sou daqueles, assim como em regra o PSDB que possui a postura de contribuir para que o governo dê certo, porque o Brasil precisa dar certo. Então, tem uma visão crítica em vários aspectos do governo, mas não exerço um mandato para obstaculizar tudo que vem do governo, nada do tipo. Mas, infelizmente, na educação, o governo precisa acertar a mão. Essa é uma das partes. Eu elogio com sinceridade o ministro Tarcísio, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura. Funciona bem, um cara técnico, concentrado, focado, não perde tempo. No Ministério da Educação, infelizmente, o governo cometeu equívocos. Eu torço para que, a partir de agora, a gente tenha um novo ciclo. Um novo ministro assumiu recentemente, mas, infelizmente, no ministro anterior, se tem um foco absoluto no acirramento político-ideológico. Na minha avaliação, o problema da educação pública brasileira não é a maneira com que eu ou qualquer um enxerga Paulo Freire. Você pode concordar, discordar, a democracia existe para cada um ter a sua opinião. Mas se a gente desvia o nosso foco de entregar a educação pública de qualidade, e aí a educação à distância tem que ser uma prioridade, de dar acesso a esses 6 milhões de brasileiros que não têm internet ainda. Se a gente desvia esse foco para ter como prioridade um debate puramente ideológico, em que pese eu gosto de questionar, né, o aspecto ideológico, né, de funcionamento de espaços públicos, não é disso que eu estou falando, que esse negócio de ideologia não existe. Claro que existe, e como eu sei, ainda mais um deputado do PSDB, né, eu entro na universidade pública, eu sei que ideologia existe ali, e, enfim, é até legítimo e tal, mas o que me preocupa, para finalizar com esse ponto, e vou finalizar com a parte política, né, político que sou e me preocupo politicamente com as coisas, o que mais me preocupa é ter um cenário muitíssimo desafiador, que exige gestão, que exige eficiência, e torço demais e quero ajudar demais o governo, porque quero ajudar o Brasil, e a gente, no meio desse cenário, se dispersar por um acirramento, né, que polariza as coisas em tudo. Isso vale para os dois lados, e isso desviar a nossa concentração, a nossa atenção, né, daquilo que importa. Então, a pandemia veio para aumentar ainda mais as desigualdades, e esse é um ponto que a gente deve ter sempre na nossa consciência, né? Quem está nessa sala já é um privilegiado, Alexandre. Do ponto de vista social. Só o fato de você estar aqui nessa sala já se considere alguém socialmente, né, sortudo, vou dizer assim. Claro que cada um aqui tem sua história e pode ter conseguido vencer barreiras, mas, em regra, o poder público não distribuiu oportunidades como deveria, e aí a pandemia traz uma lição, né, fundamental, que é perceber que a desigualdade, no momento da turbulência, ela é ainda mais escancarada, né, que quem menos tem, no momento da dificuldade, fica tendo menos ainda. Quem mais tem, quando chega um momento de crise, consegue levar ainda mais vantagem, e a gente vive num país profundamente desigual que precisa urgentemente, né, colocar todo o foco, sua atenção na resolução desse grande problema social. Então, a educação à distância em rede é um dos grandes pilares que a gente deve trabalhar para que a gente consiga entrar num processo de aceleração. Eu tenho uma professora aqui na Paraíba, né, o professor Benedito também leva a bandeira paraibana por onde anda, para o nosso orgulho, né, tem parte de sua formação, de sua trajetória na nossa terra, isso é orgulho para a gente, né, um presidente da CAPES,
levando a bandeira da Paraíba. Mas tem um professor aqui, que é a professora Zarinha, uma professora de português, uma das mentes mais brilhantes de sala de aula, de didática, de envolver alunos, de levar conteúdo, de despertar o interesse de aprender, né? E por que não pegar essa professora e espalhar? Ela já grava a aula, inclusive. O que é que falta? Que negócio demorado, né? Para pegar uma aula que já é gravada e para distribuir, né, para a rede pública, para construir uma política pública com esse equipamento. O que falta, né, para acelerar esse processo de construção de políticas públicas com tecnologia? Então, Alexandre, né, é uma alegria muito grande poder fazer essa breve participação. Vou tornar a conversa mais dinâmica, né? Eu não poderia deixar de mencionar o aspecto político que me preocupa, né, que isso tem desdobramentos vários, mas que a gente possa dar as mãos, assim como faço com a querida amiga professora Rosa e tantos outros na Comissão de Educação. Na comissão temos nossas divergências, nossas diferenças de pensar, mas se teve algo que prevaleceu na comissão, foi o entendimento de que a gente tem que focar no essencial e conseguir construir, né, consensos em defesa da educação pública do nosso país. Que cada um, onde quer que esteja, né, reflita sobre a sua participação nesse processo, né, num processo que exige tanto. É fundamental a soma de onde quer que esteja, de cada um, para que a gente possa transformar o nosso Brasil. Parabéns por esse encontro, prazer poder participar. Nós agradecemos muito, deputado Pedro Cunha Lima, né, professor Benedito, pelas suas palavras. Nós acreditamos muito que o espaço legislativo tem que ser esse espaço mesmo de debate. Nas audiências públicas a gente tem observado diferentes concepções, mas o que é bonito é quando todos se unem em prol da educação brasileira, né? Que eu acho que esse é o nosso grande partido, né? Sobretudo no momento em que passamos hoje, que é de pandemia e as dificuldades que temos em todos os segmentos, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, muito obrigado, deputado Pedro Cunha. E nesse momento, continuando a nossa fala, o nosso webinar, eu vou passar a palavra ao professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Devido à questão dos vídeos estar sendo traduzidos para o inglês, né, nós pedimos a alguns a apresentação dos vídeos gravados para facilitar um pouco esse processo, né? Depois nós vamos passar o vídeo e na sequência, o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto vai fazer uma fala também mais adiante no sentido de responder algumas questões, tá? Temos o vídeo, né? Podemos iniciar. Em nome da CAPES, expresso nosso agradecimento aos organizadores do 17º Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância, ESUD, e 6º Congresso Internacional de Educação Superior à Distância, CIESUD, por nos convidar para discutir a docência online. Sabemos da importância do tema, especialmente nesse momento de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19. As atividades educacionais no país, em todos os níveis, como todos sabemos, foram suspensas e aquelas instituições que tinham alguma experiência no âmbito do ensino online puderam se adaptar mais facilmente aos novos desafios. São compreensíveis as dificuldades inicialmente encontradas tanto para o professor quanto para o aluno. De fato, passar de forma inesperada para um processo de ensino e aprendizagem que exige uma preparação cuidadosa dos objetos de estudo, definição prévia das melhores trilhas de aprendizagem
e, sobretudo, maior disciplina não foi trivial para muitos. Conscientes do contexto e do conjunto de grandes desafios em meio a essa pandemia, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e da CAPES, tem trabalhado incansavelmente para manter as atividades da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e procurado ampliar a oferta de cursos de aperfeiçoamento, gratuitos e totalmente online, aos professores e futuros professores de todo o país. Há 14 anos, o Sistema UAB é a principal ação do governo federal de indução da modalidade EAD na rede pública e oferece curso de licenciatura e de formação inicial e continuada a professores da educação básica, em regime de colaboração da União, com os entes federados. São também ofertados cursos superiores em diferentes áreas do conhecimento para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e Distrito Federal. Com grande capilaridade em todo o território nacional, presente em 792 municípios, o Sistema Nacional de Educação Superior à Distância da CAPES, por meio da UAB, fomenta o desenvolvimento dessa modalidade e também apoia o desenvolvimento de pesquisas em metodologias inovadoras apoiadas em tecnologias da informação e comunicação. A educação à distância tem desempenhado um papel fundamental de democratização do acesso à formação de qualidade para professores e gestores públicos do interior do país, onde o ensino presencial de qualidade para a formação de professores é muitas vezes bastante precário. A UAB, em muitos casos, é a única oportunidade que determinado município tem de formar e preparar professores. Hoje, 70% dos polos de apoio presencial estão localizados em cidades com menos de 100 mil habitantes. Atualmente, o sistema conta com a participação de 132 instituições públicas de ensino superior e com 890 polos parceiros, com cerca de 121 mil alunos matriculados, sendo que a grande maioria em curso de licenciatura e em cursos de especialização são cerca de 18 mil alunos. Neste semestre, tivemos cerca de 26 mil ingressantes. É importante ressaltar que 85% das vagas são destinadas à formação inicial e continuada de professores da rede pública brasileira. Ressaltamos ainda que no âmbito do Sistema UAB, são conduzidas iniciativas em rede, ou seja, com projetos de cursos comuns ofertados simultaneamente ou em conjunto por grupos de instituições públicas de ensino superior. Até o momento, por meio da UAB, já foram formadas 272 mil pessoas, alunos que participaram dos referidos dos mais diversos cursos. Deste conjunto de alunos formados, 83 mil em cursos de licenciatura para professores da educação básica. O espaço criado para a EAD dentro das instituições públicas brasileiras foi fundamental para que atualmente as instituições integrantes estivessem preparadas para as limitações impostas pelo coronavírus. Mais de 90% dos cursos da UAB não tiveram suas atividades interrompidas durante a pandemia, ou seja, suas atividades continuam em andamento. Outra ação importante, instituída a partir de 2011, é a oferta de mestrado profissional para a qualificação de professores da rede pública de educação básica, o PROEB, que tem por objetivo a formação continuada estrito sensu dos professores em todo o território nacional. A iniciativa é fruto de parceria entre a CAPES e instituições associadas responsáveis pela
implantação e execução de cursos em áreas de concentração e temáticas vinculadas diretamente à melhoria da educação básica. Neste programa, a CAPES concede bolsas a 30% dos professores em exercício da docência na rede pública de educação básica e fomenta estas instituições quanto ao custeio das atividades acadêmicas dos cursos envolvidos. O sistema de programas em rede da CAPES, do qual o PROEB faz parte, tem seus cursos ofertados simultaneamente com o mesmo projeto pedagógico em várias instituições brasileiras que são associadas a uma instituição de ensino superior que é a coordenadora do curso específico. Desta forma de trabalho associativo em rede, embora as instituições parceiras sejam atualmente denominadas de polos, não é seguido o atual conceito da relação sede-polo, utilizada para a graduação ou mesmo especialização. As coordenações nacionais são instituições públicas ou sociedades científicas relevantes no meio acadêmico, a exemplo do Profimate, que é coordenado pela Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática. Atualmente, no âmbito do programa PROEB, são ofertados 11 cursos de mestrados profissionais voltados exclusivamente à capacitação acadêmica de professores da educação básica. O PROEB conta com mais de 15 mil discentes matriculados nos seus 11 cursos, distribuídos em 294 unidades de ensino em todas as regiões do país, oferecendo oportunidade de acesso à pós-graduação estrito sensu por meio de mestrados profissionais e contribuindo significativamente para a melhoria da educação básica no nosso país. Com base na atual legislação, a CAPES deverá estender a modalidade EAD para todas as áreas do conhecimento no âmbito do estrito sensu. Para tanto, por meio de um grupo de trabalho, estamos realizando a revisão de toda a regulamentação, sobretudo de autorização de polos. Mais uma ação da CAPES, criada neste ano de 2020, oferta cursos gratuitos e totalmente online de complementação em matérias básicas para professores, estudantes de licenciatura e alunos de graduação em geral e da UAB. O objetivo é aprimorar o conhecimento e aperfeiçoar as qualificações profissionais dos respectivos participantes. Por meio das plataformas AvaCAPES e AvaMec, já foram ofertadas 145 mil vagas para cursos de português, matemática, tecnologias da informação e comunicação e fundamentos de estatística. Áreas do conhecimento de grande interesse da comunidade escolar do Brasil. No último dia 15 de outubro, dia do professor, para mitigar o impacto da Covid-19 nas atividades escolares, o MEC e a CAPES, por meio da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, abriram inscrições para outras 300 mil vagas em cursos gratuitos e online. Os cursos visam apoiar os professores no processo de adaptação ao uso das ferramentas digitais, tendo em vista o desenvolvimento de práticas mais inovadoras, com abordagens de temas voltados para o ensino mediado por tecnologias, considerando as novas tendências educacionais. Os 5 cursos de capacitação, que já iniciaram, mas ainda estão com inscrições abertas, têm como temas: como produzir videoaulas, mediação em EAD, desenho didático para o ensino online, multimeios em educação e psicologia na educação. Em como produzir videoaulas, os participantes aprendem técnicas básicas para a produção de aulas em vídeo, mostrando a importância do planejamento e da construção de um bom roteiro na criação de materiais audiovisuais específicos para a educação. No segundo curso, Mediação em EAD,
serão apresentados os aspectos que envolvem a tutoria na educação à distância, com competências e habilidades imprescindíveis para trabalhar em cursos mediados por tecnologias. Com o tema desenho didático para o ensino online, o terceiro curso vai qualificar os participantes em planejamento e mediação de instrumentos avaliativos para a educação online. A partir de fevereiro, serão ministrados multimeios em educação e psicologia na educação, encerrando o ciclo de 5 cursos com esses objetivos. No total, as iniciativas ofertam 445 mil vagas. Esses cursos são uma contribuição às escolas e aos professores para o melhor aproveitamento no processo de ensino e aprendizagem, especialmente em meio à pandemia. E para auxílio também ao ensino presencial quando do retorno à normalidade das escolas. Eu creio que a escola de qualidade, que se preocupa com o melhor aproveitamento do aluno no processo de ensino e aprendizagem, não pode deixar de pensar em investir em EAD. Essas são apenas algumas das nossas ações. Mas para saber mais, acesse gov.br/CAPES e acompanhe as nossas ações nas nossas redes sociais. Por fim, agradeço a coordenação deste evento pela oportunidade e desejo grande proveito a todos os participantes. Desejo, por fim, muito sucesso a todos neste evento. Muito obrigado. Agradecer as palavras do nosso presidente da CAPES, o professor Benedito, dizer que a CAPES tem um papel muito importante, como foi colocado aqui, tem sido hoje um dos grandes instrumentos de política pública, sobretudo na formação de professores, né? E agora, como coloca o professor Benedito, também apoiando nas ações relacionadas à pandemia, né? Mais adiante, vamos pedir para o professor Benedito também fazer alguns comentários em relação a esse tema, que está sendo colocado aqui, muito bem ouvido pelos nossos professores, né, e demais instituições que participam desse evento, né. Para dar oportunidade aos demais, ao final nós vamos abrir o debate, nós vamos convidar agora, nesse momento, o secretário da Secretaria da CETEC do MEC, Vandenberg Venceslau Rosendo dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas perspectivas e essas ações no campo da política educacional. Fique à vontade, secretário, a palavra é sua. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o deputado Pedro Cunha Lima, cumprimentar o conselheiro do CNE, Luiz Roberto Lizacuri, o presidente da CAPES, professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, cumprimentar o nosso mediador, presidente da Unirede, Alexandre dos Anjos, em nome do qual cumprimento todos os demais presentes aqui nesse evento hoje. Eu vou fazer uma fala bem breve, porque eu faço questão de escutar o professor Luiz Cury, sei que está com um horário um pouco apertado, né? E nesse contexto que vivemos de pandemia, eu que sou gestor de carreira, eu percebi uma inversão do ciclo de políticas públicas, né? Geralmente você formula a política, aí você toma a decisão, implementa, monitora e avalia ela. E a pandemia colocou a gente numa situação totalmente diferente, onde passamos a perceber que tivemos que executar algo que já tinha em parte planejado, mas não totalmente, e passar a achar soluções alternativas para que o processo de ensino-aprendizagem não sofresse uma descontinuidade tão grande, né? Vimos aí a apresentação do vídeo do professor Benedito, muito esclarecedora sobre as ações do governo federal, e aí eu queria falar um pouquinho aqui do que a CETEC tem feito, né? A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica nesse período. Bem, nossa rede de educação profissional, científica e tecnológica, ela tem 1.023.000 matrículas. Então,
Então, nós temos um público que é atendido desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Desse grupo de pessoas, em torno de 177 mil estão matriculados em cursos à distância. E esses cursos à distância, a gente vê sempre aquele dilema, né, do qual é a forma de oferta, o que vem a ser a educação à distância, assíncrona, é assíncrona, como que a gente vai atender às normas, como que a gente vai fazer com que o processo realmente seja efetivo, a transmissão do conhecimento. Lá em 2016, o CNE editou, né, uma resolução muito oportuna sobre alguns regramentos básicos desse processo de ensino-aprendizagem, e uma das coisas que me chama a atenção é a autonomia dos alunos para aprender, né? Então, quando a gente discute até a forma de oferta, se é simultânea ou não é simultânea, de certa forma isso acaba refletindo para o aluno que anteriormente ele talvez não pudesse estar lá na aula física, presencial, mas em uma aula que é gravada e depois reproduzida, ele tem essa condição de participar. E aqui no âmbito da secretaria, a gente está estudando isso. Desde julho foi instituído um comitê justamente para tentar identificar esses esforços que estão tendo sobre educação à distância, racionalizá-los e chegar a medidas propositivas em relação ao que a gente tem de melhor nesse período para aproveitar e levar isso adiante como medidas exitosas, né? E tudo isso tem feito em articulação com os principais atores da área, né? Então, o Conselho das Instituições de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, o Colégio de Dirigentes das Escolas Técnicas, né, o CONDETUF. O comitê está em andamento, está estudando essas estratégias de educação à distância para apresentar uma proposta. E o que a gente espera é tentar um pouquinho encadear, né, o que a gente viu de execução da política pública, que estamos monitorando, e utilizar isso como processo de retroalimentação na formulação da política pública de educação à distância. Eu vou permanecer aqui na sala, não vou fazer uma fala muito longa, né, porque eu queria, como eu disse, ouvir os demais, e vou ficar à disposição para perguntas e para a gente ampliar esse debate aqui na nossa sala. Tá bem? Muito obrigado. Nós quem agradecemos ao secretário Vandenberg, né, que está sendo ouvido pelos institutos, pelas universidades, né, e pelas instituições que trabalham com educação profissional e tecnológica. Parabéns, secretário. Nós temos a reitora Joana Angélica, né, o professor Cury, ele estava com compromisso, professor, é possível a gente ouvir a reitora? Dá tempo ainda para... Como é que está a sua agenda? Se tiver... for melhor para o professor Cury, eu fico para depois. Ele pode falar antes de mim, porque ele está com o horário dele muito apertado, certo? Não tem problema nenhum. Mas eu lamento muito por não poder te escutar, eu gosto sempre de te ouvir. Mas tudo bem, então, vamos lá então. Obrigado, agradeço a gentileza do Alexandre e também do Vandenberg. Bom, eu queria iniciar a conversa informando que desde o início da pandemia, o Conselho Nacional de Educação e o MEC, em articulação, etc., se preocupou em reordenar o espaço de formação para o não presencial. Esse reordenamento partiu de uma série de medidas, orientações nacionais. Existem 2 pareceres, os 5 e 11 do CNE, feitos em articulação com o MEC, que passam por aí. Já temos uma nova resolução que trata das diretrizes da Lei 14.040, também construída em estreita articulação com o MEC, estamos aguardando o homólogo. Mas eu quero dizer com isso que o espaço de formação, o espaço acadêmico, o espaço de produção intelectual foi completamente rearticulado, né? E essa rearticulação acabou renovando, digamos assim, uma espécie de desenvolvimento de políticas institucionais capaz de ampliar o contato dos estudantes com os cursos,
capaz de ampliar o contato dos estudantes, não é, com a própria pesquisa, capaz de ampliar, não é, o contato dos estudantes com o espaço acadêmico, mesmo de forma não presencial ou remota. Nesse sentido, eu acho que a Unirede, que já vinha desenvolvendo um trabalho gigante sobre isso, a primeira vez que eu tive com a Unirede foi em 1997, na minha sala, na CESU, me lembro bem, e nós construímos um projeto por país naquela época, não é? Alexandre não tinha nascido ainda, mas, de qualquer maneira, a Unirede já começou muito cedo nessa articulação conosco. Mas agora a Unirede é outra Unirede, Alexandre, não é mais a mesma Unirede, não é? A Unirede tem que também alterar um pouco a sua postura, a sua articulação, e tem que rever um pouco esse processo de formação não presencial com um processo dinâmico, com um processo capaz de amplificar a orientação, inclusive para aqueles estudantes presenciais no futuro. Essa rearticulação do espaço acadêmico, ela trouxe isso no seu bojo, ou seja, acho que os presenciais não conseguirão mais ser completamente presenciais, não é? As atividades presenciais vão precisar muito de tecnologias e de espaço de articulação como os da Unirede, para que eles possam aprofundar a sua atividade de aprendizado, não é? Para que eles possam ampliar os direitos do aprendizado, sobretudo para o curso noturno, não é? 68% da matrícula é no curso noturno no Brasil, para que eles possam, digamos assim, consolidar a mediação tecnológica, não na oferta de cursos à distância, mas na diversificação, na diversidade do aprendizado também presencial. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que se tem e por isso que eu digo, é importante que a Unirede, nessa fase, busque essas transformações, eu sei que estão buscando, mas eu não vejo mais a Unirede, a partir da Covid, como ela já vinha vindo. Eu acho que ela deve se transformar e deve ser um espaço de vanguarda na construção de novos modelos de aprendizado mediados por tecnologia, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja disponíveis à pesquisa. Era isso que eu queria falar rapidamente, porque eu não posso falar mais. Mas eu fui presidente do CNE na última gestão, a Maria Helena me substituiu, e tanto a Maria Helena quanto eu trabalhamos profundamente em torno dessas diretrizes. Eu fico à disposição da Unirede para a gente discutir melhor esses pareceres, inclusive o parecer relativo à regulamentação da Lei 14.040, né, que é a lei que desenvolve ações e atividades, né, educacionais para a Covid. Obrigado, Alexandre. Nós que agradecemos, professor Cury. Eu acho que é muito importante a contribuição do professor Cury a respeito das redes, né? Professor Cury, a Unirede ela é uma associação de universidades, né? Eu acho que o momento que nós discutimos os problemas que a gente tem na educação em rede, eles perpassam por toda uma questão da política nacional e esse momento, inclusive, que é um momento e um espaço para debates, é o momento que nós buscamos respostas, né, a essas discussões. E a Unirede ela tem se transformado estatutariamente. Nós tínhamos uma concepção de educação à distância. Atualmente, nós mudamos essa concepção para educação aberta, à distância, mediada por tecnologias, e muitos projetos vêm sendo desenvolvidos, inclusive juntando DIFs, ACAPs, né, na perspectiva da mobilidade acadêmica e outras questões que vêm sendo apresentadas, né. Mas eu acho muito importante, professor Cury, eu acredito que seja mais que necessário que o CNE esteja aberto a esse debate, né, assim como nós estamos fazendo a discussão com a Câmara, com as outras instâncias de competência, nós vamos também estar ali na presença da professora Maria Helena para pedir apoio, não necessariamente para a Unirede, mas para as instituições públicas que fazem parte da nossa rede de institutos, universidades estaduais, universidades federais. Muito obrigado ali pela sua fala, né? Bom, queria só cumprimentar o professor Benedito, o deputado Paulo Cunha, o Vandenberg, você mesmo, Alexandre, a Joana, por toda a gentileza aí de me esperar hoje aqui. Obrigado. Joia.
Na sequência, nós temos a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz, que tem sido uma excelente parceira ali, junto à Andifes, desse debate sobre educação em rede, sobre as redes, sobretudo na perspectiva das universidades federais. Como já apresentamos anteriormente, a professora Joana participa que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico de Avaliação da IAD, né? E vai falar um pouquinho sobre a perspectiva das universidades federais e também do trabalho que tem desenvolvido a Andifes. Fique à vontade, professor. Bom, obrigada, Alexandre, obrigada aí pelo convite, né, para estar aqui. Eu acho fundamental essa discussão. Eu acho que estamos vivendo um momento em que essa discussão, mais do que nunca, se torna extremamente necessária. Eu queria cumprimentar o professor Benedito, né, o presidente da CAPES, né, é um prazer estar aqui, né, nessa mesa, né, compartilhando essa mesa aqui com o professor Benedito, o professor Vandenberg, o deputado Pedro Cunha Lima. Infelizmente, o professor Cury teve que se retirar, mas eu compreendo aí as demandas, né, que nos afligem nesse momento. Enfim, eu queria também colocar um pouco da perspectiva do que é que nós, enquanto universidades federais, temos discutido acerca dessa questão. Nós estamos vivendo um momento bastante sui generis, bastante atípico nas nossas instituições com a questão da pandemia. Isso nos trouxe uma série de demandas, né, que não estavam colocadas tão imediatamente. Ou seja, a questão da educação à distância é uma discussão que vem já ocorrendo. Eu creio que essa fala do professor Cury, falando da Unirede, que precisa, né, fazer repensar a sua ação e tudo mais, mas eu acho que não a Unirede unicamente, mas eu acho que todos nós precisamos discutir essa questão. E rede, né, trabalho em rede nunca foi tão necessário quanto está sendo neste momento. E acredito que nessa perspectiva, a ideia é que isso perdure por muito mais tempo, e é o momento da gente, então, aproveitar esse momento para trazer algumas discussões que nós estávamos meio adormecidas, estavam aí latentes, mas não tão necessárias ou não tão urgentes como se faz agora, nesse momento. Então, eu acredito, por exemplo, nós temos discutido a nível das universidades federais a questão da educação à distância como inclusive na perspectiva de trabalhar em rede, um grande sistema de universidades federais que possam trabalhar de forma compartilhada, com cursos, com uma série de itens que podem ser compartilhados entre as nossas instituições. Quer dizer, nós temos hoje no Brasil 69 universidades federais e temos mais 40 ou 41 institutos federais de educação tecnológica que, pensando só em termos de rede federal de educação, nós temos uma rede enorme que pode potencializar muito essa questão da discussão, né, sobre o funcionamento desse sistema, né, enquanto sistema. Nós temos trabalhado muito, as universidades se bastam por si só, ou seja, elas trabalham muito dentro de uma universidade, como cada universidade é uma universidade única, o que é correto, o que é benéfico e tudo mais, porque cada universidade tem uma especificidade, uma região, ou seja, né, uma área onde ela se destaca mais que outras, mas a gente pode juntar esses itens todos e todo esse potencial que essas instituições têm para que a gente possa criar um grande sistema. E aí entra a questão da educação à distância, que eu acho que é um potencial enorme para que a gente possa fazer esse trabalho de forma em que as nossas instituições estejam mais conectadas, né? Ao longo desse período de pandemia, nós temos trabalhado bastante, muito mais, às vezes, até do que nos períodos normais, né? Nós temos hoje 3 turnos de trabalho ininterruptos quase, né? Hoje eu estou na minha 4ª reunião do dia, e isso acho que potencializa muito o impacto e o trabalho que pode ser desenvolvido por essas instituições de forma mais articulada, né, e de forma mais colaborativa. Então, a gente otimiza aí muito vários equipamentos que as nossas universidades dispõem e que podem ser compartilhados por várias outras co-irmãs, né? Então, essa é uma discussão que nós estamos travando agora na Andifes. A Comissão de Desenvolvimento Acadêmico fez um relatório no período agora, desde o início da pandemia, a gente veio trabalhando nesse relatório, trazendo uma série de questões relativas ao ensino remoto, como voltar. Nós demoramos a questão do tempo que as universidades levaram para retornamos
100% das universidades hoje estão funcionando já em ensino remoto, e esse ensino remoto, certamente, ele não vai acabar quando acabar a pandemia. Quer dizer, grande parte do aprendizado que nós tivemos ao longo desse período de pandemia e durante esse período das nossas atividades remotas, certamente muitas dessas questões vão continuar, vão estar presentes ainda e vão continuar nas nossas instituições. O que nós precisamos é discutir, né? O ensino remoto, ele não é a educação à distância, né? Como a questão das metodologias, das formas de ensino, o que é educação à distância. Eu acho que a gente precisa travar uma discussão muito mais robusta sobre essa questão da educação à distância para que as nossas instituições possam, então, ofertar essa educação à distância de forma bastante qualificada. Então, eu acredito que a gente precisa avançar muito na discussão da educação à distância e como nós podemos tirar proveito dessa modalidade de ensino que amplia muito o acesso e facilita muito o acesso de muitos segmentos da nossa sociedade. Nós temos a UAB, que tem um papel importante na questão da formação de professores, como bem falou o professor Benedito no seu vídeo, que é muito importante na continuidade da formação continuada de professores, mas hoje as instituições federais elas querem ter a educação à distância como parte do seu currículo, da oferta de cursos, né? Então, os cursos de educação à distância devem estar colocados para a universidade pública, para a universidade federal, como está o curso de graduação presencial, ou seja, ele deve ser um curso de graduação, né? Numa modalidade diferente, mas um curso de graduação onde a universidade tenha, né, toda a condição de gerir esses equipamentos relativos à questão da educação à distância, tanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de softwares, de plataformas de ensino, quanto do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de modelo de ensino, né? Então, as universidades hoje, nós discutimos hoje na perspectiva de termos as nossas instituições gerindo todo esse equipamento, tanto a educação à distância quanto a educação presencial dentro das nossas instituições, como parte, né, importante das nossas instituições. Nós estamos agora, a CESU está fazendo uma discussão acerca dessa questão da educação à distância, nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, a primeira reunião, e eu considero importantíssimo que a gente se debruce bastante sobre essa questão e essa temática, para que a gente possa, a questão que está colocada é possível fazer educação à distância de qualidade? Eu acredito que é possível. A gente precisa trabalhar e discutir na perspectiva de que isso possa ser algo incorporado nas nossas instituições, né, e que a gente possa atender uma demanda cada vez mais crescente de jovens que querem chegar às nossas instituições, e muitos têm dificuldades de acesso, dificuldades de uma série de naturezas. O deputado Paulo Cunha colocou a questão da vulnerabilidade socioeconômica dos nossos estudantes, que é uma realidade. Inclusive, isso foi uma das questões que atrasou bastante nosso retorno de forma remota, porque para atender todo o universo de estudantes que nós temos nas nossas instituições, nós precisávamos garantir que os nossos estudantes, todos aqueles que tinham em situação de vulnerabilidade econômica, também pudessem ter acesso a esse formato de ensino. Então, eu acredito muito que discussões como essas se tornam cada vez mais necessárias. Eu acho que há necessidade, nós da Andifes e da Comissão, a Comissão de Desenvolvimento Acadêmico, que é parte da Andifes, e a própria Andifes, no seu pleno, com o conjunto de reitores das universidades, estamos começando a trabalhar nessa perspectiva de discussão dessa modalidade de ensino, e certamente teremos aí parcerias como a CAPES, como a Unirede, enfim, para que a gente possa dar conta desse desafio que não é pequeno, mas que eu tenho certeza que, trabalhando em conjunto, né, com as instituições, com os órgãos de governo, a exemplo do próprio Congresso Nacional, a gente vai conseguir achar caminhos, formas de financiamento e métodos e discutir metodologias e formas de financiamento para que a gente possa ter uma educação à distância de qualidade, como nós temos nas nossas instituições a educação presencial, né, que é um destaque dentro das nossas instituições. Então, a Andifes está aqui se colocando como parceira nessa discussão e nesse processo de discussão para que a gente possa avançar nessa discussão. O que nós não podemos é ficar fora desse processo de discussão, porque eu acredito que a educação à distância ela vem e ela vai estar aí, vai estar colocada para muitas das nossas... Há uma mudança hoje já, né? A gente percebe aí pelos nossos
crianças e jovens o quão familiar para eles é esse mundo virtual e, portanto, eu acredito que nós não podemos deixar essa discussão de lado, não podemos nos furtar a fazer essa discussão para que a gente possa encontrar caminhos para que cada vez possamos oferecer uma educação de qualidade cada vez maior para os nossos jovens e para nas nossas instituições. É isso. Obrigada. Queria agradecer a fala da professora Joana. É muito importante esse trabalho que a Andifes vem desenvolvendo. Agora, recentemente, né, professora Joana, nós temos discutindo, inclusive no GT, fizemos alguns encaminhamentos para a Câmara, como a gente pode trabalhar essa perspectiva da educação em rede, né? No Brasil, em um contexto não só apenas da educação à distância, mas também trazendo as diferentes perspectivas de fazer educação para além da própria educação à distância. Então, é um trabalho muito bom que a Andifes tem realizado. Agora, recentemente, temos, inclusive, hoje cedo falou o secretário da CESU, né, o secretário Wagner, sobre um trabalho de expansão da educação à distância, né, e das formas diferentes de fazer educação à distância. E é muito bom a gente começar a rediscutir isso, uma comissão, a iniciativa do próprio MEC, a Unirede presente, outras entidades também presentes, né? Então, acho que é por meio dessa discussão que a gente pode começar a vislumbrar o que é possível fazer, né? Nós temos a Ambroem também, o CONIF, que tem feito essa discussão constantemente, mas acho que é muito importante que a gente possa pensar no bem público de um modo geral, né? Possibilidades que são colocadas na perspectiva de um aluno, por exemplo, poder fazer ou cursar uma disciplina na rede pública de um modo geral, sem necessariamente ter que ficar especificamente trabalhando numa concepção onde a sala de aula é o único espaço físico, é o único locus de aprendizagem, embora a gente compreenda a sua importância, né, no nosso contexto educacional brasileiro, né? Bom, eu agradeço, as discussões foram as apresentações foram muito oportunas, né? Mas acho que um momento muito interessante é esse agora, ao final do debate, né? Veja lá que nós temos perguntas, né, diversas aqui colocadas. Eu vou tentar, devido ao adiantar da hora, né, o chat aqui está bombando. Eu vou tentar fazer algumas perguntas, algumas são direcionadas e outras são gerais, tá? Eu vou tentar triar aqui por representantes, tá? Eu vejo aqui algumas perguntas mais específicas para a CAPES, né? Não sei se os nossos colegas estão acompanhando. Uma delas é para o professor Benedito, a respeito do ensino online, que veio em caráter temporário devido à situação de isolamento social. Com todo esse aparato desenvolvido pela CAPES para preparar professores ao ensino online e outras instituições que vemos no Brasil e fora, esse ensino online será temporário mesmo? É uma pergunta do Oswaldo, professor Benedito, tá? Aqui tem mais algumas outras questões que são específicas do sistema OAB, né, que talvez eu já pudesse colocar também, e os demais colegas também fiquem à vontade, tá, para complementar se acharem interessantes. Uma outra pergunta, a primeira pergunta foi do Oswaldo Coelho Pereira, a segunda é do Walter, né, Gomes Campos, e ele pergunta, dá boa noite a todos, e a pergunta dele é: a EAD é fundamental para o cumprimento das metas, né, do CNE, talvez do PNE, né? Nesse sentido, seria fundamental a oferta contínua de vagas, então, que também ajudaria no melhor planejamento e otimização dos recursos. Pergunta ao presidente Benedito se é possível a oferta contínua de vagas no sistema OAB. Então, essas duas perguntas são mais específicas do sistema OAB. O professor Benedito fica à vontade em responder, tá? Eu já vou aproveitar também aqui. Nós temos aqui uma pergunta da Aline Amorim Cherini, tá? Ela pergunta, primeiro, parabeniza a todos pelas falas tão importantes, e ela faz uma pergunta específica para o secretário Vandenberg, né? Ela pergunta sobre o ProEdu, acervo de recursos educacionais para educação profissional e tecnológica. Primeiramente, destaca e contextualiza aos demais presentes que o ProEdu é uma excelente iniciativa da CETEC que contém a produção de EAD, materiais, aulas, cadernos, temáticas da rede EPT. Segundo o grupo de desenvolvimento do ProEdu, IFSU, IFCE e IFRN, coordenado pelo professor Raimundo, do IFSU,
associado também à Unirede, só este ano foram quase 4 milhões de downloads desde o início da pandemia. Ou seja, todo esse esforço e fomento público do governo em AD tem sido muito bem aproveitado pela educação brasileira. Nesse contexto, perguntamos à CETEC se tem planos, professor Vandenberg, de incrementar a produção de materiais didáticos para EAD e, consequentemente, para o presencial, visto que nesses tempos de pandemia o ProEdu tem se mostrado tão útil, né? Bom, nós temos mais algumas perguntas, talvez temos mais algumas perguntas aqui para a CAPES. Deixe-me ver aqui se nós temos mais algumas perguntas mais genéricas, né? E aqui temos uma pergunta para os palestrantes de modo mais genérico. Se vocês puderem anotar, algumas são específicas, uma já para a CAPES, mais específicas para a CAPES, outra para o secretário Vanderlei, e também a Joíra Martins faz uma pergunta, considerando o período pandêmico, a mobilidade internacional presencial de estudantes e pesquisadores no exterior também se adaptou à modalidade virtual. Assim, pergunto, há alguma política pública que incentivará a mobilidade internacional virtual? Agradeço vocês e parabenizo os organizadores. Então, essa pergunta também sobre a questão internacional, a gente podia passar para todos os colegas, né, sobre esse contexto da mobilidade virtual e internacional. Aí vocês podem anotar as que são mais genéricas, né, essas que são mais específicas, tá? Fiquem à vontade em responder. Bom, eu vejo que, além disso, né, fica a grande questão desafiadora, né, que nós temos, e aí fica uma pergunta também adicional: é possível, no contexto atual nosso contexto atual de educação pública brasileira, desenvolver políticas públicas orientadas para o trabalho em rede? Então, veja bem, a Unirede tem feito esse papel dessa aproximação entre as universidades, que a gente precisa cada vez aperfeiçoar mais, né? Recentemente, com propostas de formação, com submissão de mestrados em rede, agora recentemente, inclusive, né? Entre outras questões que envolvem a expertise das nossas diferentes instituições, né? Então, fica também a pergunta, de um modo geral, para todos responderem na sua fala, né? Sobre o que é possível nos dias de hoje fazermos em termos de política pública, pensando na educação de um modo geral. Bom, eu tentei compilar todas as questões, tem outras questões também aqui do lado direito. Se vocês também quiserem olhar e também fazer um comentário, fique à vontade, tá? Então, eu vou passar as perguntas de um a um, tá? E vocês fiquem à vontade em estar comentando. Podemos começar com o professor Benedito. Professor Benedito, fique à vontade, tá? Para responder e fazer os comentários que forem encaminhados. Obrigado, professor Alexandre. Eu não poderia, antes de responder as perguntas, deixar de saudar o meu conterrâneo, deputado Pedro Cunha Lima, e dizer da grande satisfação de estarmos aqui nesta mesa de debates tão importante sobre tema tão oportuno, tão importante para a educação do nosso país. Então, é um grande prazer, deputado, estar com você aqui nesta noite e nos colocamos à disposição para que possamos, juntos, contribuir para a definição de políticas públicas para a educação e, em especial, que é o tema hoje aqui, da educação à distância. Eu quero saudar também a reitora Joana Angélica, grande prazer estar com a reitora Joana aqui também, nesta mesa de debates. E o professor Cury já saiu, e um grande abraço ao secretário Vandenberg, companheiro lá do MEC, e temos trabalhado aí em prol de desenvolvimento de muitas políticas, implementação de muitas políticas para a educação no nosso país. Alexandre, minhas cordiais saudações a você, como presidente da Unirede, e a todos aqueles que nos ouvem aqui neste debate, neste evento. Nós procuramos trazer uma visão geral daquilo que tem sido desenvolvido no âmbito da CAPES,
e que, dentro do contexto da EAD, da educação à distância. Mas, se nós observarmos tudo aquilo que nós falamos no vídeo, né, e nós falamos sobre a EAD de uma forma geral, e, em especial, as ações da Universidade Aberta do Brasil, mas muitas ações não são necessariamente EAD, mas elas são o ensino online, ou utilização de tecnologia da informação e comunicação para auxílio ao ensino presencial. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Temos que crescer, sim, em EAD pura, vamos dizer assim, na relação sede-polo, dentro do contexto convencional daquilo que nós chamamos de EAD. Na realidade, eu diria que educação à distância talvez não seja o nome adequado para essa modalidade de ensino, né? De educação, porque, na realidade, a distância ela perde o significado dentro desse contexto. Podia ser até educação sem distância, porque, à medida que nós estamos aqui distantes fisicamente, nós estamos aqui juntos dentro de um mesmo contexto, dentro de um mesmo debate, discutindo aspectos relacionados a um determinado tema, como se nós estivéssemos, de fato, ao redor de uma mesa. Então, eu creio que alguém perguntou aqui, eu vou responder não necessariamente na ordem que foi colocada, foram colocadas as perguntas, mas eu diria o seguinte, que se nós quisermos alcançar as metas do PNE, sobretudo as metas, todas as metas, 12, 13 e 14, em princípio, as metas que dizem respeito ao que nós estamos discutindo aqui, ao contexto que nós estamos discutindo, nós não alcançaremos sem investimento maciço na educação à distância. A educação à distância ela é fundamental para que nós possamos democratizar o acesso à educação. A educação à distância é necessária para que nós possamos chegar nos mais distantes rincões desse país com ensino de qualidade e, com isso, contribuir para a mudança da realidade social em muitas regiões do nosso país. Por outro lado, o ensino online, associado ao ensino presencial, também se torna muito importante para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, na direção de que nós possamos desenvolver uma maior autonomia do nosso aluno e possamos também ter o melhor aproveitamento do nosso aluno dentro desse contexto, de um determinado contexto educacional. E eu digo isso não apenas para a educação básica, mas para a educação superior também, incluindo a pós-graduação. Bom, eu gostaria de responder aqui mais pontualmente algumas questões que foram colocadas. A primeira pergunta me parece que foi formulada por Oswaldo, em que questiona, levanta a questão se o ensino online será apenas provisório. Eu creio que essa experiência da pandemia que nós estamos vivendo vai nos levar a reflexões muito profundas dentro do contexto educacional amplo. Hoje, eu diria que a pós-graduação no nosso país ela não parou. Ela não parou. Durante essa pandemia, nós tivemos os nossos programas de pós-graduação, em geral, funcionando, eu não digo normalmente, mas funcionando dentro do contexto imposto pela pandemia. É claro que algumas áreas do conhecimento são mais impactadas, sobretudo aquelas que desenvolvem suas atividades ou parte das suas atividades em aspectos práticos, né, em laboratório, e não é só as áreas tecnológicas, naturalmente, que utilizam laboratórios, mas as outras áreas também das humanidades, em que o laboratório é o campo, né? Também na
das ciências da vida, a área é o campo, a área das humanidades, a área é o campo, a comunidade, em geral, a sociedade, é o grande laboratório. E, por essa razão, nós tivemos que prorrogar as bolsas dos nossos pesquisadores, sejam de mestrado, seja de doutorado, por até 6 meses, para que pudessem, então, desenvolver suas atividades e o impacto fosse ao máximo mitigado. E eu acredito que a experiência do ensino online, do trabalho remoto durante esse período de pandemia, ele continuará. Nós não voltaremos às nossas práticas completamente como tínhamos antes da pandemia. Ou seja, na realidade, eu acredito que muitas das atividades que outrora, antes da pandemia, realizávamos dentro de uma sala de aula, dentro de uma relação direta do professor com o aluno, do ponto de vista presencial, se mostrou que, sem prejuízo algum, essas atividades poderão ser realizadas remotamente. Então, eu acredito que o ensino online ele vai permanecer. Ele vai permanecer. Claro que dentro da autonomia das universidades, tá? Nós não interferimos na autonomia das universidades, mas criamos políticas que induzam determinadas práticas. E isso está realmente dentro do nosso radar, vamos dizer assim. As vagas da UAB, elas continuarão. Nós, esse ano, como eu falei, já ingressaram 26 mil alunos. Nós temos 126 mil alunos hoje no sistema da UAB. E nós estaremos, esses cursos que são oferecidos, essas vagas que são ofertadas aqui no momento, pelo conjunto de instituições que fazem parte do projeto UAB. Hoje são 132 instituições presentes em 792 municípios. Elas são fruto de um edital de 2018. Em 2021, ou seja, no próximo ano, estaremos lançando um novo edital. E as instituições apresentarão suas propostas de vagas, suas propostas de cursos a serem oferecidos, a serem ofertados, e um novo ciclo vai ser iniciado a partir de 2021, apontando para o futuro. Então, ou seja, o UAB continuará desenvolvendo o seu papel fundamental de capilarização da educação e chegando a municípios que não têm outra alternativa do que aquilo que é oferecido através da UAB em termos de ensino de qualidade. Então, respondendo essa pergunta, é isso que nós poderíamos trazer como informação. Mobilidade acadêmica internacional em EAD, naturalmente, hoje é possível. Isso depende do entendimento entre as instituições. Naturalmente, que é algo que precisa ainda ser formatado. Só um exemplo, durante essa pandemia, por exemplo, as bolsas que são oferecidas pela CAPES em parceria com a Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha, parte dos bolsistas poderão receber pela universidade, pela Fundação Alemã, as suas bolsas custeadas num período que estiverem, inclusive do Brasil, impedidos de ir para a Alemanha. É uma situação naturalmente circunstancial, mas nós não podemos, naturalmente, pagar bolsas no exterior, no caso da CAPES, para alunos que estão no Brasil. Por essa razão, essa fundação ela estará pagando as bolsas, estará arcando com os recursos envolvidos com as bolsas, por conta do impedimento do aluno ir para a Alemanha. Ou seja, é um primeiro passo na direção de uma mudança de uma realidade que nós vivemos hoje. Ou seja, temos que ainda avançar muito na mudança de uma cultura que está
naturalmente implantada e para a qual nós temos um conjunto de regulamentação, uma regulamentação muito bem definida. Por fim, eu gostaria de apenas ressaltar a importância que há o trabalho em rede e dizer que estamos conscientes da necessidade de desenvolvermos políticas públicas de incentivo ao trabalho colaborativo, ao trabalho associativo. Hoje, temos no Sistema Nacional de Pós-Graduação vários sistemas de pós-graduação, aliás, vários programas de pós-graduação em rede nas mais diversas áreas do conhecimento, em especial na área de formação de professores. Temos 11 programas de pós-graduação especificamente para a formação de professores da educação básica, dentro do programa chamado PROEB. E nós queremos ampliar cada vez mais programas em rede de formação de professores, mas não só para a formação de professores. Ainda na formação de professores, nós estaremos lançando um programa que é um anseio de mais de 20 anos. Eu me lembro que lá do outro lado do balcão, vamos dizer assim, eu levantava a bandeira quanto à necessidade de criação de um programa de formação de professores para a engenharia. Surgindo no âmbito de um programa que, há mais de 20 anos, era chamado de REENGE. Então, esse é algo que nós estamos planejando, criação de um programa em rede de formação de professores, mas não só na formação de professores, como eu falei. Por exemplo, estamos discutindo a possibilidade de programas induzidos de desenvolvimento de pesquisa em determinadas áreas estratégicas do país que venham a ser formados em rede. Porque nós temos programas de pós-graduação consolidados, programas emergentes, programas em consolidação, e nada melhor do que os programas trabalharem de uma forma associativa ou colaborativa, de tal maneira que as potencialidades possam se unir a determinadas fragilidades de determinados programas em determinadas regiões e nós tenhamos um resultado muito mais efetivo, um potencial muito maior estabelecido. Então, quero deixar claro aqui que a CAPES está empenhada no estabelecimento de políticas públicas no âmbito da política geral do Ministério da Educação e do Governo Federal, o fortalecimento da educação e da colaboração entre os mais diversos, entre as universidades, em especial, no caso da CAPES, entre programas de pós-graduação, estrito sensu. Então, aguardem que estaremos caminhando muito nessa direção. Criamos um grupo de trabalho exatamente para rever todas as formas associativas de trabalho entre instituições dentro do contexto do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu creio que temos muito que avançar nessa direção. Muito obrigado, professor Benedito. Excelente contribuição, né? Aqui nós temos várias perguntas ainda, professor Benedito, acho que relacionadas ao sistema OAB. Depois, mais adiante também, se você quiser dar uma observada e mandar para a gente, nós temos também os fóruns lá do nosso evento. Mas tem uma pergunta aqui bem específica para o deputado Pedro Cunha, né? E eu já queria convidar o deputado Pedro Cunha para comentar, mas há uma pergunta de Walter Gomes dos Campos, sobre quais são ou serão as iniciativas para que tenhamos um sistema de educação brasileiro. Pergunta do Walter Gomes para o deputado Cunha Lima, né? E fica à vontade, deputado, para comentar as demais questões. O deputado está nos ouvindo? Se eu entendi bem, professor Alexandre, agradecer a pergunta, né, o Sistema Nacional de Educação, acho que o que é necessário para poder articular, parte da conversa aqui girou em torno dessa articulação entre os entes federativos, né, que a gente precisa
fortalecer para que a gente consiga ter um funcionamento educacional, né, mais eficiente. Né? De novo, eu acredito que é necessário ter uma concertação política, né, para que a gente consiga, né, separar o que é divergência, e é natural que haja divergência na maneira de pensar, mas conseguir construir um objetivo comum. Né? Vamos lá, ter vaga na creche é consenso, a gente quer ter um país que consiga avançar num ritmo mais decente, né, em termos de acesso à educação infantil. Então, vamos construir isso junto, né, separar as nossas diferenças para poder ter esse objetivo. Formação do professor, a gente tem que ter, né, uma aceleração, não só na parte de recrutar o jovem, mas formar melhor o professor, tanto na parte da graduação quanto na formação continuada. E essa articulação entre os entes federativos, né, que fica acima do momento, né, da ocasião política, né, isso a gente precisa fortalecer, né, urgentemente, para ter, do ponto de vista institucional, um funcionamento em termos de cooperação entre os entes federativos que independa do político que esteja na ocasião, seja do partido A, B ou C. Aqui eu não estou colocando, né, no meu juízo, né, qualquer cor partidária nesse debate, nessa reflexão. Mas o que é fundamental é conseguir ter esse arcabouço institucional que faça com que, do ponto de vista institucional, a cooperação federativa aconteça. O que é preciso é, antes de qualquer coisa, dar mais atenção política à educação. O Brasil é acostumado a ouvir discurso sobre a educação. O brasileiro escuta, não de hoje, políticos mencionarem que a educação é prioridade, que a educação é o único caminho, que a educação é a única alternativa para o futuro, mas o fato é que, do ponto de vista da entrega da educação pública, a gente não consegue conectar as escolas. Então, a educação é sempre um discurso muito superficial, né? E isso machuca muito o nosso país. E ter, né, um fortalecimento da sociedade civil, né, em torno dessa conscientização. Eu sou um liberal, né? Eu acredito que a justiça social, na minha maneira de enxergar as coisas, ela se realiza, né, dentro de uma visão mais liberal das coisas, né, que a gente defende com verdade a liberdade. E como todo liberal, acredito nas coisas que funcionam de baixo para cima. Né? Eu acredito nas coisas que funcionam, né, quando você constrói, né, uma fundação onde a conscientização está no indivíduo, né, e isso vai se espalhando e multiplicando. E a minha maneira de enxergar o funcionamento da educação pública é também quando o indivíduo assimila essa cultura, né, quando o cidadão ele passa a ser um fiscal da educação, que a educação pública deixa de ser só ter direito a um fardamento e a uma merenda, né, quando a educação passa a ser aprendizagem, quando as pessoas começam a acompanhar a trajetória de cada aluno, né, e isso faz com que as coisas realmente funcionem, né? Então, essa conscientização que deve chegar, né, um por um, é peça fundamental na minha avaliação desse processo. Excelente, deputado Pedro Cunha. Acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer, né, nesse momento. São várias proposições e até provocações para que a gente possa pensar nessa educação, essa educação do futuro e também a educação da emergência, essa educação de agora que a gente vive, né, que tem que ter essa perspectiva a contemplar toda a nossa sociedade, tá? A gente agradece, foi muito relevante o seu comentário, né? Então, na sequência também, eu vou convidar o secretário da CETEC. Secretário da CETEC, professor Vandenberg, nós temos várias perguntas aqui relacionadas aqui no chat, à direita sobre a CETEC, sobre a Rede ETEC, né? E fique à vontade, inclusive sobre
a questão da inclusão, trabalho de inclusão, temos aqui algumas questões apresentadas pela Mariana também, sobre reativar a expertise desenvolvida pela Rede ETEC do Brasil, na oferta de cursos técnicos à distância. E ali há um comentário sobre o papel histórico dessa ação, né, com excelência, com inclusão. E aí vem também uma discussão na perspectiva da atenção que é dada, né, que tem ficado sem atenção nos últimos anos, né? Como o secretário vai fazer um comentário sobre as outras questões, tem mais essa questão, e ali, depois, na próxima sequência, a gente passa as outras questões para a reitora Joana também. Fica à vontade, professor Vandenberg. Obrigado, Alexandre. Bom ter essa oportunidade, né, da gente continuar aqui na conversa, nesse debate aqui com os colegas. Acho que o professor Benedito falou bem, né? No MEC aqui a gente tem conversado, tem dialogado e tratado nossas ações de forma conjunta. Hoje de manhã mesmo, o ministro aqui, ele chega bem cedo, 7h30, ou antes, ele já está no ministério. Então, a primeira reunião do dia foi às 8 horas. Eu lembrei da reitora Joana falando 5 reuniões no dia. Essa aqui é a minha 7ª e estou com muita satisfação de estar aqui. Acho que essa é a vantagem da tecnologia, né? Das ferramentas de comunicação à distância, que elas possibilitam uma maior capacidade das pessoas estarem presentes em eventos diferentes, reunir pessoas que não poderiam estar juntas no mesmo contexto, no mesmo ambiente. E na verdade, até a fala do professor Benedito, né, falando não é uma educação à distância, mas uma educação próxima, né, onde cada um consegue ter simultaneamente o acesso a essas informações. E a gente vê isso no contexto do Brasil, né? Você pega a educação básica com os 47 milhões de matrículas, aí pega a parte do ensino médio, aí, os 7 milhões de estudantes. Quantos desses não têm que trabalhar e, posteriormente, no ingresso ao ensino superior, eles teriam dificuldade de ter acesso à educação tradicional, à educação presencial? Então, o desenvolvimento de tecnologias e ambientes vem para favorecer isso. E aí a gente entra um pouquinho na questão das perguntas, né? Em 2011, teve a instituição da Rede ETEC Brasil, justamente para buscar achar um caminho para ter a disponibilidade de materiais educacionais, para ter um envolvimento de mais instituições, né? Tanto as instituições da rede de educação profissional, mas também o Sistema S, nesse processo de oferta e acesso a materiais educacionais à distância. Então, essa rede foi instituída em 2011, ela fez 9 anos agora, em 2020, outubro de 2020. A rede ainda existe, ela está prevista em um decreto presidencial, algumas instituições aderiram a essa rede ao longo do tempo, e para ter uma forma de apoio a essa rede, lá em 2015 foi instituído o ProEdu, que é um repositório de materiais, né, materiais didáticos que visam justamente a possibilitar com que os estudantes eles tenham acesso a esses conteúdos por meio virtual. Então, esse repositório foi criado, onde os materiais didáticos estão disponíveis, só que ele vai além de um mero repositório, né? O Ministério da Educação ele tem outros repositórios de materiais educacionais, e esse especificamente do ProEdu, ele teve toda uma sistemática, né? Um modelo de documentos padronizados para serem disponibilizados, com propostas de aplicação e validação desses modelos, estudos terminológicos, materiais acessíveis, né, ao público em geral. Agora, a questão que foi colocada é se a CETEC vai incentivar a educação à distância, se ela vai fomentar de alguma forma isso.
e sim isso é uma prioridade para nós da CETEC, conseguirmos disponibilizar com que a educação, que os recursos educacionais cheguem até quem precisa. E quem precisa não necessariamente está em locais em que haja disponibilidade de informações presenciais, de cursos presenciais. Às vezes eles estão no interior do nosso país, né, onde a única forma de acesso vai ser o acesso por meio virtual. Só que aí você tem também outro eixo para isso. Como que você vai fazer esse acesso chegar em locais em que a população talvez não tenha o recurso tecnológico disponível para ter isso? Então, aqui no decorrer desse ano, a CETEC e a CESU também, né, o secretário Wagner, sempre muito parceiro e atuante aqui junto da CETEC, articulou um projeto para que alunos vulneráveis tivessem acesso a chip de internet para que possam acompanhar as aulas, né, das instituições da rede federal, das 41 instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Agora, isso é algo inicial, com uma medida de emergência, né, para que os alunos não ficassem sem acesso aos recursos educacionais, mas tem dado certo. O nosso público aqui na rede federal, mais de 70% são alunos vulneráveis, então são alunos que necessitam de forma consistente de um apoio do Estado, né, e a rede federal tem feito isso. Então, esse é o arcabouço, né, que a gente tem ali da Rede ETEC Brasil, do ProEdu, e chegamos ao cenário aqui de 2019, desse governo, né, em 2020, que é o que a gente vai fazer para frente, qual é a proposta da Secretaria para incentivar a educação à distância. Não apenas incentivar, mas para dar meios, dar condições para que os alunos tenham acesso a esses recursos educacionais. E aí, chegamos a um mapeamento que você tem que atuar por diversos eixos, né? Você precisa saber qual é a oferta e qual é a oferta possível e qual é a demanda necessária, para que não saiamos por aí fazendo cursos que não vão atender uma necessidade específica daquela região, daquela localidade. Para isso, temos firmado parcerias com algumas instituições que têm essa possibilidade de realizar o mapeamento da necessidade de formação, a fim de que façamos o direcionamento das ações de capacitação para esses locais que demandam mais aquelas formações específicas, né? Temos que também acompanhar tanto a questão do acesso a esses recursos, mas também a continuidade. Não adianta passarmos números de matrículas se isoladamente isso não se constituir em conclusão de cursos, né? Então, objetivando sempre uma evasão menor possível em relação a esses cursos. E tudo isso tem que ser avaliado. E fica a questão do material pedagógico, né? Um material didático, que não adianta você colocar um texto corrido, simplesmente disponibilizar lá a apostila em PDF, disponibilizar esse material à distância, porque isso não vai manter o aluno por si só engajado naquele ambiente virtual. O aluno precisa ter motivação, ele está motivado para permanecer, para ter interesse por aquele curso e ver que aquilo resulta em alguma melhoria, em um ganho para ele enquanto pessoa, enquanto futuro profissional. E é nesse sentido que aqui na CETEC a gente tem trabalhado tanto no desenvolvimento de plataformas que possibilitem a disponibilização desse material. E aí, a partir do momento que você desenvolve uma plataforma bem constituída, a capacidade de replicação disso é enorme. Os recursos de tecnologia da informação, eles permitem isso, né? Às vezes, algo que é uma iniciativa bem pontual, ela pode ser reproduzida de forma muito rápida e de forma ampla, sem tantos esforços, com ganhos de escala.
E o segundo ponto é o desenvolvimento de materiais didáticos para serem disponibilizados nessas plataformas. E para desenvolver esses materiais, o Ministério da Educação, por meio da CETEC, tem contado e vai continuar contando com as instituições da rede federal, porque nós temos aí uma rede de 40 mil docentes extremamente qualificados, capacitados, com condições de preparar esses materiais didáticos, com condições de desenvolver projetos, trilhas de aprendizagem que os alunos possam não apenas ingressar nos cursos, mas ver esses cursos como uma oportunidade de desenvolvimento em suas carreiras, em suas trajetórias profissionais. E servindo, inclusive, e aí eu aproveito um pouco do que do deputado Pedro Cunha falou, né, da necessidade de colaboração, de cooperação. Educação a gente não faz só com o MEC, a gente não faz sozinho, só o governo federal, a gente precisa da parceria de estados e de municípios. Mas sim, enquanto o nosso papel de órgão central, o papel que a CETEC deve fazer, é de ser um órgão que estabeleça diretrizes, que dê capacidades, que dê as instruções, que possa liderar esse processo em articulação, em colaboração com os outros sistemas de ensino. Então, utilizando toda essa capilaridade da rede federal, nos 663 campi que temos, nós pretendemos dar esse ganho de efetividade em relação à educação à distância. E como eu falei inicialmente, durante o início da nossa mesa redonda, né, tem um comitê para estudar essa questão da educação à distância aqui na CETEC, que foi instituído em julho de 2020. O pessoal habilitado a essas discussões, que não envolvem só o MEC, mas tem participação de outros atores, como CONDETUF, CONIF, outros ministérios, especialistas da sociedade civil. Eles foram designados em agosto para tratar desse tema, né? E o que a gente pretende é ampliar essa discussão, trazer para a conversa aqui a própria Unirede, né? A ABED, a Abruen, como já foi citado, os serviços nacionais de aprendizagem, porque eles fazem parte de um aspecto essencial e complementar da política de educação profissional e tecnológica. Então, todo esse conjunto de ações tem como objetivo um só: fazer com que o acesso ao recurso educacional chegue ao estudante de uma forma que ele tenha um interesse de permanecer vinculado ao sistema educacional, porque veja aquilo como algo que vai trazer um resultado para ele enquanto profissional, mas que também a gente consiga ofertar qualidade, que esse estudante que tem a educação ofertada por meios não presenciais, que ele tenha a mesma qualidade, ou quem sabe até qualidade superior dos demais estudantes que dependem apenas do método presencial. E sempre lembrando que acho que o que a pandemia colocou para a gente é que não tem um lado certo ou um lado errado nessa história. O que nós vemos é que o caminho é bem para um modelo em que haja uma parte de educação à distância e uma parte de educação presencial. Isso veio para ser, de certa forma, consolidado. Então, essas são o que eu tinha um pouco aqui a falar sobre responder essas perguntas. Espero ter atendido, mas permaneço aqui também à disposição. Obrigado. A gente agradece, professor Vandenberg, as respostas, né, encaminhadas. Eu acredito que esse debate também está articulado com as demais falas, né, do professor Benedito, com o deputado, né, e os que antecederam. E nesse momento, inclusive é muito importante destacar o papel das redes, né, que a gente tem nos institutos federais, né? Atualmente tem uma equipe muito grande, inclusive estudando cenários para trabalhar na perspectiva de educação, de ensino remoto, de educação à distância. Alguns professores que estão desenvolvendo trabalhos não só
junto à Unirede, mas também junto ao CONIF, que tem feito um excelente trabalho aí, de modo articulado com as ações que a Unirede também desenvolve. Tá? Obrigado pela sua contribuição. Bom, temos muitas questões aqui, tanto perguntas para a CETEC, para a CAPES também, mas eu vou tentar fazer um resumo de alguns comentários. Agora eu vou pedir a reitora Joana, mas antes, reitora Joana, aqui a gente tem no nosso chat, olha, nós temos comentários daqui da Ilka Mars, uma das coordenadoras do AB, muito atuante também aí na rede, que fala sobre a Bruem, né? E como nós temos a professora Joana, que vai fazer um comentário agora, a Ilka destaca ali a expertise da Bruem, né? Que é a associação que trabalha as instituições estaduais e municipais. Temos também a representantes, né, da Unirede, mas ela fala de uma questão muito importante, né? Que o interessante é fomentar uma discussão em rede nacional e as políticas públicas serem pensadas no contexto das instituições públicas, independente se federais, estaduais ou instituto. Muito bem, o que é uma questão que a gente colocou a princípio, né, que a gente tem que pensar nessa perspectiva. E aí, professora Joana, temos aí um comentário também que é feito pela Ilka. E para finalizar, são muitos comentários. Olha, o debate está muito bom, gente. Temos também aqui a Nilce, que parabeniza o evento e a todos, né, e faz uma questão também que acho que pode ser comentada pela professora Joana, sobre como contornar os desafios das aulas remotas, considerando que a universidade é a casa da inovação. De fato, parece-me que a Unirede caminha na direção de uma formação que pode ser crucial no contexto da universidade e no período pós-pandêmico, né? Foi a Nilce que fez essa questão, mas eu acho que a Unirede ela é a fotografia, é o retrato das instituições brasileiras e das suas ações, né? E aí fica uma pergunta também da Nilce. Enfim, pessoal, temos muitas questões ainda, devido ao adiantar da hora. Eu vou pedir para os nossos colegas darem uma olhada ali à direita, nós não vamos conseguir fazer todas, né? Mas aí fica também para os próximos debates, para os próximos eventos, né? A Unirede está se reunindo 8 vezes ao ano, fazendo esse debate nas 5 regiões brasileiras, né? E é muito importante que no próximo ano a gente dê continuidade a essas atividades, tá? Professora Joana, fique à vontade para fazer o comentário, né? Talvez agregando tantas questões que estão sendo colocadas ali no nosso chat. Eu acho que tantas questões mostram o quanto que nós temos a discutir sobre esses temas, né? Então, ainda tem muita discussão para ser feita ainda, com certeza. O que é muito bom, porque mostra o interesse, mostra, né, as contribuições de muitas das nossas instituições aí, que tem muita gente se debruçando e pensando sobre isso. Então, isso só um ganho que nós temos com esses comentários todos. E eu estava aqui lendo, né, o chat aqui e exatamente me peguei aqui na questão da Ilka, onde ela coloca a questão da Bruem. E certamente eu acho que essa é um aspecto muito importante, as instituições públicas, pela natureza das instituições públicas, obviamente, em função do próprio financiamento público e mais a questão da forma como essas instituições atuam. De fato, a junção dessas instituições nesse processo é fundamental para a gente pensar a educação de uma forma mais ampla, não apenas recortada por entes federativos, se é estadual, se é federal, mas principalmente pela natureza dessas instituições. A Andifes recentemente fez uma reunião convidando o Conselho, os Conselho de Secretários de Educação estaduais, para a gente fazer uma discussão mais ampla sobre essa questão da educação no Brasil e acho, a gente estava presente nessa reunião, não só a Andifes, mas o CONIF também, que foi convidado, e acho também que a Bruem, hoje mesmo eu estava conversando com um professor aqui, nosso aqui da nossa universidade, em que nós estávamos falando exatamente sobre a necessidade de envolvimento também junto com a Bruem nesse processo de discussão em relação à questão da educação à distância e a questão do ensino remoto. Eu vi também aqui um comentário sobre se o ensino remoto vai permanecer ou não vai permanecer. Certamente nós vamos, em alguma medida, muito do que a gente aprendeu durante esse período de pandemia com essas tecnologias vai permanecer nas nossas instituições. Nós certamente teremos muito de ensino híbrido aí ao longo nesse pós-pandemia. Certamente teremos a utilização desses equipamentos para que a gente possa fazer discussões como essa, por exemplo,
onde nós estamos, cada um nos seus espaços, né? E cada um nas suas residências, muitos de nós, e fazendo essa discussão tão rica aqui, mediada por uma plataforma tecnológica. Né? Então, certamente, nós vamos usar muito mais do que usávamos antes essas tecnologias, e isso também vale para a questão do ensino. Então, o que nós precisamos pensar, e eu repito, eu falei isso na minha fala inicial, de que o ensino remoto não é educação à distância, esse ensino remoto emergencial que nós estamos chamando nas nossas instituições, a educação à distância ela vai muito além, ela tem todo um contexto do ponto de vista metodológico, do ponto de vista, né, pedagógico, enfim, que a gente precisa pensar e avançar, e certamente o Alexandre sabe melhor do que eu sobre isso, porque está aí com a Unirede a pleno vapor, né? Então, com certeza, mas eu acho que o envolvimento das instituições públicas, sim, é fundamental para que a gente tenha uma discussão muito qualificada em relação a essa questão. E não tenho dúvidas de que as universidades federais, os institutos federais, as universidades estaduais têm uma contribuição enorme para fazer nesse processo todo. Algumas estão mais avançadas, outras menos, mas eu acho que é exatamente isso que a gente chama de sistema, ou seja, onde nós vamos colocar todas as nossas expertises para que a gente possa utilizá-las da melhor maneira possível. E também alguém fez uma pergunta, o Walter aqui fez a pergunta para o deputado Pedro Cunha Lima sobre a questão de iniciativas para que tenhamos o sistema de educação brasileiro. Nós precisamos, sim, fomentar uma política de Estado para a educação brasileira, uma política de Estado robusta, uma política de Estado permanente, não uma política de Estado que mude a cada governo que entra ou sai no contexto político brasileiro. Então, a gente precisa ter políticas públicas bastante consistentes e com durabilidade necessária para que a gente tenha mudado de resoluções, de uma série de coisas que a gente muda sempre exatamente em função de cada governo que entra ou sai. O deputado falou sobre essa questão e eu acho que é fundamental que a gente possa estabelecer e pensar em políticas duradouras e políticas de Estado que sejam políticas permanentes e que, obviamente, não implica dizer que elas não podem mudar ou que não possam ser revistas ou que não possam ser melhoradas, mas que nós precisamos ter uma política de Estado que, de fato, faça com que a educação brasileira seja o foco e que a educação brasileira seja colocada como algo fundamental para esse país. É assim que a gente vai construir um sistema de educação brasileiro. E aí, certamente, entra todas as nossas instituições, entram todos aqueles que se debruçam sobre essa temática e, de forma muito importante, a questão do Congresso Nacional, a questão do Parlamento. O Parlamento é que vai dar essa formalidade do ponto de vista de leis, do ponto de vista de regulação, que a gente possa ter para que a gente possa, de fato, ter uma política de educação que atenda, né, os interesses do país e não apenas interesses de cada governo que entra ou sai porque quer fazer. Né? A gente está acostumado nesse país a viver as prefeituras e tudo mais, cada prefeito que entra e sai muda tudo e quer reinventar e inventar a roda porque tem que acabar com tudo que o outro fez para fazer tudo de novo, porque tem que ter a marca dele. Então, nós precisamos acabar com isso, acabar com essas marcas que são colocadas a cada ano, a cada tempos e tempos, quando entra ou sai governos diferentes. A gente precisa ter instituições fortes o suficiente para sobreviver a qualquer tipo de governo que entre que esteja no poder ou não. Então, é isso que a partir disso que a gente vai construir um sistema de educação forte nesse país, no momento em que nós tivermos as rédeas desse sistema de educação, que as nossas instituições sejam fortes o suficiente para garantir que as políticas que estão funcionando e que estão dando certo se mantenham e não sejam trocadas a cada governo ou a cada momento em que a gente tenha mudanças aí no cenário político nacional. Então, eu acho que essa é a grande questão que está colocada e, certamente, essas políticas só vão avançar, só vão ter uma solução, né, para elas, para que elas possam ser permanentes a partir do momento em que nós tenhamos essa articulação de todas essas instituições. E aí, Ilka, eu concordo plenamente com você que precisa estar as universidades estaduais, as universidades federais, os institutos federais, para começar, e por que não outras universidades que possam estar aí, as universidades mais, como é que eu digo, que tem algumas universidades que têm uma tradição já de ensino, como as PUCs, por exemplo, e outras universidades que possam, no decorrer da discussão e no momento em que nós tivermos políticas claras e definidas e um sistema fortalecido, que possamos dar o tom da conversa para todo o sistema de educação brasileiro. Então, eu acho que isso só vai acontecer com a nossa articulação e com o nosso trabalho do ponto de vista de
desenvolvimento de políticas que, de fato, façam a diferença e que sejam permanentes, né? Que não sejam mudadas a cada dia. Então, é um pouco isso que eu queria deixar aqui como reflexão, né, para a gente. Tá? Professora Joana, muitíssimo obrigado pela sua fala. Eu acho que ela faz uma convergência com tudo que foi dito, né? Eu queria dizer para vocês que esse debate, né, político que a gente tem realizado na Unirede, ele tem acontecido todos os últimos anos, né? Nós nunca tínhamos conseguido, como a gente desenvolveu no ano passado, um debate também junto ao Parlamento, junto à Câmara, junto ao Senado, porque nós acreditamos que é por meio da participação de vários entes políticos, né? Veja que beleza, nós temos aqui a CAPES, que tem um trabalho excelente, nós temos aqui representantes no nosso evento, tivemos representantes da Bruem, do CONIF, nós temos representantes da Andifes também, e ali também a Secretaria, a CETEC, que trabalha com os institutos, né, e demais instituições de educação profissional e tecnológica, a CESU aqui presente. Então, eu vejo que esse é um dos papéis da nossa Associação Universidade em Rede, é desenvolver esse debate, possibilitar que todos nós possamos conversar como se estivesse num café, ali fazer provocações, colocar problemas, porque é assim que a gente faz a rede, é assim que nós nos entendemos, né? Então, deste debate, eu queria externar o desejo das nossas instituições públicas. A gente tem participado nas cinco regiões brasileiras e ouvido muito o que falam as universidades federais, os institutos federais e também as universidades estaduais e municipais, mas esse desejo por políticas de Estado que é colocado aqui pela reitora Joana, né, que fala um pouco dessa convergência. E nós precisamos, de certa forma, pensar nesse futuro, e o caminho é a rede, né? Quer dizer, por que essa convergência de pensar o que a Bruem está fazendo, o que as estaduais, o que as municipais estão fazendo, o que os institutos estão fazendo, o que as universidades federais estão fazendo, e criar uma convergência nesse processo como um todo é muito importante. Nós tivemos no nosso evento hoje a palestras, né, da Universidade de Recursos Educacionais Abertos da Irlanda, que se estabeleceu ali no mundo como um todo, onde as universidades colaboram, as instituições conseguem possibilitar que os seus alunos possam intercambiar disciplinas públicas em diversos momentos, né? E ali você começa a discutir esse reuso, essa otimização do bem público de um modo geral, o que tem, nesse momento, feito muito sentido, sobretudo no contexto em que a gente precisa se ajudar, né? Então, as palavras-chave que nós temos ali, a missão da Unirede, ela está ali pautada na colaboração, na cooperação e nessa convergência, né? Estejam conosco, quem faz a Unirede são as nossas instituições públicas. E, nesse momento, esse debate ficará gravado, é um debate histórico, tá? Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que no ano que vem nós continuaremos ainda no próximo Seminário Nacional também com esse debate e que ele vem sendo de extrema importância para a nossa comunidade. Então, eu agradeço a todos que participaram, foi muito gratificante e, como a própria reitora Joana coloca, essa efervescência de questões ali à direita, talvez não tenhamos nem conseguido ter agradecimentos a todos também, é justamente pelo interesse que esse tema tem provocado ali para as nossas instituições públicas. Meu muito obrigado a todos e que amanhã nós continuemos. Temos muitas palestras, né? Façam parte dos nossos debates e façam parte também da Unirede. Se associem, eu acho que é por aí, pela colaboração e pela cooperação que nós vamos conseguir construir uma educação de futuro para o nosso país. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado.